Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IA em Negócios com Lousada, o seu podcast diário sobre inteligência artificial focado em negócios, em crescimento, em produtividade. Hoje, mais um daqueles episódios que promete. Mas antes, faz o seguinte, deixa o like aqui, eu sempre peço no final, vou pedir hoje no começo, deixa o like que é tão importante para que o nosso vídeo, os nossos episódios chegam a muito mais pessoas, a gente consiga desenvolver um projeto cada vez mais forte aqui. Eu conto muito com vocês. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve para não perder nenhum episódio por aqui. Mas vamos lá, tem muito assunto bacana. Eu vou começar falando sobre data centers, que é um gargalo nos Estados Unidos, e na contramão, lá na China, sobram data centers. Então vou colocar para vocês duas notícias de hoje dos Estados Unidos. O chefe de energia dos Estados Unidos planejando usar terrenos federais para construir data centers. A gente viu isso acontecendo ontem, o Sam Altman da OpenAI preocupado com o nível de crescimento da inteligência artificial ser barrada por conta de processamento. E aí, uma das soluções é essa, o próprio governo olhar para os terrenos que ele tem e implantar data centers. E lá na China, eles construíram centenas de data centers e tem muitos que não são utilizados. Ou seja, é meio maluco isso, mas vou aprofundar um pouco mais com vocês daqui a pouco. Sobre imagens do ChatGPT. Só para vocês terem uma ideia, foram gerados mais de 700 milhões de imagens desde a semana passada. Isso mesmo, 700 milhões de imagens. É bizarro. Muita gente utilizando ali para o hype, utilizando para uma trend. E aí, utilizando muito o seu tempo, o próprio tempo. Então, tem que saber utilizar as tecnologias como rede social, como a inteligência artificial. É claro, tem a parte do entretenimento que é importante, mas a gente fala muito de negócios aqui, então tem que tomar muito cuidado para você não cair nessa pilha de ficar produzindo só imagem e não entender que a IA é muito mais do que isso. Mas é um dado muito interessante, Quase 1 bilhão de imagem. 1 bilhão de imagem em uma semana. Eu vou falar também da empresa de análise de investimentos que recomendou investir em NVIDIA. Eu vou falar o porquê que eles estão recomendando investir em NVIDIA e porquê que eu acho que faz muito sentido. O fundo de Venture Capital Emergence anunciou 1 bilhão de dólares para startups focadas em inteligência artificial para B2B. Empresas que estão transformando processos de negócios via inteligência artificial, que é exatamente o que eu falo para vocês aqui em todo o episódio. Aonde que a IA pode ter um efeito muito grande, melhorando o processo de negócios, marketing, vendas, experiência do cliente. E você sabendo utilizar isso dentro de vários nichos, é aonde as empresas estão mais buscando. Não à toa, a Emergence está colocando 1 bilhão de dólares só para investir nesse tipo de empresa. E eu vou falar para vocês algo muito legal. Teve um teste na P&G que mostrou que um indivíduo que usa inteligência artificial foi mais poderoso, teve mais resultado que 2 indivíduos que não utilizam a inteligência artificial. Isso também é meio maluco, mas vai acontecer cada vez mais e eu vou mostrar para vocês todo esse relatório, esse estudo. Além disso, nesse relatório, ele mostrou que as pessoas de vários setores conseguem contribuir da mesma forma, porque sem a IA, tem pessoas que têm acesso a mais informações, como o pessoal de P&D, de Programa de Desenvolvimento, então eles costumam dar mais ideias. Quanto uniu com a IA, time comercial, time de atendimento, e deram ideias, nivelou todo mundo. E acho que isso que é legal da inteligência artificial, vou falar um pouco mais sobre isso também. E também, para a gente finalizar o episódio, eu vou falar sobre o tokens de utilização para você saber sobre janela de contexto. Eu tenho falado bastante aqui que é uma janela de contexto, que é a memória da sua IA. Quando você começa uma conversa ali, por exemplo, com o ChatGPT, tem ali um nível de tokens que você pode utilizar para ele não perder a memória. E aí eu vou mostrar para vocês como que faz para contar esta memória. É isso mesmo. Então você vai pegar o texto que você já conversou com a IA, você vai jogar em um lugar para saber o quanto que você pode conversar ainda sem ele perder a memória. Nunca vi ninguém fazendo isso, vou mostrar para vocês, então vai ser muito legal o nosso episódio de hoje. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, começando aqui pelo chefe de energia dos Estados Unidos planeja usar terrenos federais para construir data centers. O governo Trump revelou planos na quinta-feira para usar terras e recursos do Departamento de Energia para construir data centers para IA.
O Departamento de Energia diz que está explorando o uso de milhares de acres de terras federais em todo o país que estão posicionados para desenvolver rapidamente data centers, em parte porque o governo pode acelerar as permissões para reatores nucleares e outras usinas de energia para operar as instalações. A corrida global pelo domínio da IA é o próximo projeto de Manhattan. O Departamento de Energia está tomando medidas importantes para alavancar nossos recursos domésticos para alimentar a revolução da IA, enquanto continua a fornecer energia acessível, confiável e segura ao povo americano. Pessoal, essa aqui é a nova corrida do espaço, só que agora entre Estados Unidos e China. Quem dominar a inteligência artificial vai ganhar o jogo, por isso que está uma disputa absurda. E a gente tem que estar nisso, aproveitando as oportunidades. Porque lá na corrida espacial foram gastos muito dinheiro, muito mais do que se esperava. Tiraram dinheiro de vários outros lugares para colocar na corrida espacial porque tinha um fim. Está acontecendo a mesma coisa agora. Estão jogando muito dinheiro de outros lugares para a inteligência artificial para ganhar o jogo. Imagina só, a gente está falando do governo americano utilizando terrenos federais para poder ajudar a ganhar esse jogo. Então, pessoal, não dá para ficar de fora, é muito sério o que eu estou trazendo aqui para vocês e é o que vai impactar muito o mercado. E aqui fala, a construção rápida de usinas de energia suficientes para atender ao aumento esperado na demanda de eletricidade e está entre os maiores desafios enfrentados por Google, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet, que é o do próprio Google, à medida que se esforça para desenvolver um data center massivo para sustentar o desenvolvimento da IA. A maior concessionária do país, a NextEra Energy, previu que a demanda de energia dos Estados Unidos crescerá 55% nos próximos 20 anos por conta da inteligência artificial. Então hoje é um gargalo de crescimento. Na contramão, olha o que acontece na China. A China construiu centenas de data centers de IA para acompanhar o boom da IA, agora muitos não são utilizados. O país investiu bilhões na infraestrutura de IA, mas a corrida do ouro do data center está se desfazendo à medida que os investimentos especulativos colidem com a demanda fraca e o DeepSeek mudando as tendências de IA. Quando a DeepSeek conseguiu colocar uma IA muito boa no mercado, sem precisar de tanto data center. E o que acontecia? Era vendido como a corrida do ouro. Olha só, você vai implementar um data center e é dinheiro rápido, é dinheiro fácil. Vai implementar lá, as empresas de tecnologia vão utilizar tudo e você vai ganhar um aluguel muito forte em cima disso. E muita gente começou a investir e fazer data center. Só que, uma hora, isso esgotou, e é neste momento. Então, ele até comenta aqui na notícia, que começou muito forte isso lá em 2023, que os comerciantes, eles se gabavam, né, de, caramba, eu tenho aqui um monte de data center que vai abrigar as remessas de GPUs da NVIDIA de alto desempenho, e aí eu vou ganhar muito dinheiro, etc. Só que agora, a história é diferente que a gente está enxergando. Os comerciantes já estão mais discretos em suas negociações. Falam, tá bom, ainda tem oportunidade, mas tem problema, não tem tanta demanda assim. Então até coloca aqui, ó, enquanto isso, 2 projetos de data center com os quais ele está familiarizado estão lutando para garantir mais financiamento de investidores que antecipam retornos ruins, forçando os líderes do projeto a vender o excesso de GPUs. Para isso todo mundo está vendendo, mas poucos estão comprando. Então, tem ali data center hoje subutilizado na China. Olha que maluco, nos Estados Unidos precisando construir data centers e na China subutilizado. Esse é o retrato desta corrida insana que a gente está acompanhando aqui. Agora quero trazer para vocês que usuários do chat GPT geraram mais de 700 milhões de imagens desde a semana passada, diz a OpenAI. De acordo com a Brad Lightcap, que supervisiona as operações diárias e a implantação global no OpenAI, mais de 130 milhões de usuários geraram mais de 700 milhões de imagens desde que o novo gerador de imagens foi lançado no ChatGPT na semana passada. Isso mesmo, 130 milhões de usuários é muita coisa, não à toa eles já são, em termos de valor de mercado, uma das 35 maiores empresas do mundo e, se continuar nesse ritmo, vai chegar no top 10 muito rápido. E olha só, a Lightcap acrescentou que a Índia é agora o mercado de ChatGPT que mais cresce. Eu falei ontem que 80% das empresas da Índia já estão utilizando a agente IA, enquanto aqui no Brasil esse número não chega nem a 10%, e agora a Índia é um dos maiores utilizadores do mercado de ChatGPT. Isso é o mercado da Índia avançando muito, China avançando muito, Estados Unidos avançando muito, e o Brasil, ele na América Latina tem uma posição em destaque, porém não é referência para o mundo. Então, ser o melhor na América Latina quer dizer que a gente é o melhor da série B, da série C.
Então dá para evoluir muito ainda o nível de inteligência artificial. Falando de ações, então aqui a gente viu a Motley Fool, que é uma empresa de análise de investimentos, recomendando NVIDIA. Lembrando que a NVIDIA caiu bastante. A NVIDIA, da NVIDIA, a inovação inovadora é bom, né? Porque aqui eu pego, são todas notícias aqui, pessoal, em inglês que eu traduzo, então pode ter essas distorções aqui em termos de entendimento. Mas vamos lá. A inovação no mercado de chips de IA impulsionou seu caminho para o topo da indústria de semicondutores. A NVIDIA controla mais de 90% da participação de unidades de processamento gráfico, os GPUs que eu estava comentando, usados em servidores para cargas de trabalho de IA, de acordo com a IDC, tornando líder de chips ainda em uma das melhores maneiras de lucrar com a oportunidade de IA. Então, tem oportunidade ainda, apesar da NVIDIA ter crescido muito, acredito que ela vai estar muito forte nesse mercado ainda por um bom tempo. E aqui eu acho legal trazer o histórico dele, porque ele fez um negócio chamado que é o CUDA, e esse CUDA fez com que desenvolvedores do mundo todo utilizassem esta plataforma para poder programar, para poder fazer softwares. Então, imagina que criou uma legião de pessoas utilizando uma plataforma que é difícil você migrar para outra, até porque por muitos estarem utilizando e treinarem as plataformas da NVIDIA, os chips da NVIDIA, fizeram com que eles ficassem muito à frente e é muito difícil competir com isso. É muito difícil, vou vir com a Meta agora, com a Apple, criando ali os próprios chips. Tem muito para avançar. A NVIDIA saiu muito na frente. Então vamos lá. As GPUs da NVIDIA são um padrão ouro, todo mundo quer. Existem 5,9 milhões de desenvolvedores usando sua plataforma de programação CUDA. Foi o que eu falei aqui. Então, imagina, é muita gente utilizando e é difícil você mudar de algo que é muito bom. O CUDA permite que pesquisadores de IA e outros clientes criem aplicativos otimizados especificamente para GPUs da NVIDIA, o que ajuda a consolidar a sua liderança. Eu quero trazer que ele se adaptou a vários mercados. Então, o que deixa a NVIDIA muito especial é que ela adaptou a tecnologia de GPU dela para atender o setor automotivo, saúde, data center. Os chips são utilizados para tudo, desde para treinar o modelo do ChatGPT, que a gente fala, até alimentar um PC para executar videogames. Então eles estão em tudo que é lugar. Indústria de videogames também cresceu demais. Jogos é um negócio absurdo. Então sim, há uma oportunidade de investir em NVIDIA. Eu gosto das ações da NVIDIA, apesar de ter subido muito. Eu acho que é algo que tem que ficar, porque nos próximos 10 anos dificilmente eles vão perder mercado. Agora eu vou trazer aqui o Emergence, que é uma empresa de Venture Capital, que ela investe em empresas, startups, e hoje eles estão com o olho muito focado em empresas focadas em inteligência artificial. Eles anunciaram um compromisso de $1 bilhão para empresas focadas em inteligência artificial para o B2B, ou seja, empresas que utilizam a IA para poder melhorar os processos das outras empresas. E aí, eles estão colocando um dinheiro muito grande nisso, que vai ser o fundo Emergence 7. E eles contam um pouco do histórico deles, que é um histórico muito grande, muito forte. Eu não conhecia a fundo, mas que eles trazem aqui. Mais de 9 em 10 de nossos investimentos em estágio inicial continuaram a gerar um acompanhamento bem sucedido em rodadas, ou seja, eles investiram e foram para a segunda rodada. Mais de 1 em 5 de nossos investimentos em estágio inicial ultrapassam $1 bilhão em avaliação, ou seja, imagina, a cada 5, 1 vale mais de 1 bilhão, então eles têm um olhar muito bom. Geramos mais de 8 bilhões de retornos realizados de menos de $2 bilhões investidos, financiando as principais organizações sem fins lucrativos que trabalham com pesquisa de câncer, clima e muito mais. Então eles estão mostrando aqui o histórico deles e isso gabarita muito. O que eles estão trazendo aqui? Acho que é para deixar mais claro que quem tem uma iniciativa de inteligência artificial e está buscando captar recursos, hoje eles podem escolher de onde que eles vão pegar esses recursos. É muito legal isso. Porque hoje, imagina, eu tenho um projeto aqui de IA que faz isso, isso e isso. Eu vou ter vários fundos querendo investir no meu projeto. E eu posso escolher o fundo. Então aqui que ele está fazendo? Está defendendo por que as empresas têm que escolher eles para ser a empresa que vai investir nessa startup. Então é muito doido isso, por conta do aquecimento desse mercado. E aí eles falam do histórico deles em relação ao futuro da IA, a empresa que eles já investiram e já estão crescendo muito, já foram para outras rodadas. A Bolt New é uma plataforma muito boa de IA para
codificação, para gerar código. É uma das melhores, se não a melhor. Coloca ele junto com o Claude. Só que o Claude, ele é, para quem é um mais leigo, o Claude atende melhor. Para quem já desenvolve há mais tempo, o Bold é melhor, tá? Mas são duas baitas ferramentas de inteligência artificial. E aí, ele coloca aqui, ó, está construindo algo icônico? Ainda estamos nos primeiros dias de inteligência artificial e da mudança geracional da plataforma que ela representa. É difícil imaginar um momento mais emocionante para construir tecnologia que transforma a maneira de como o mundo funciona. Eu concordo. É o melhor momento agora. Momento de tirar os planos do papel com a inteligência artificial, coisa que não dava. Eu não conseguia criar um site antes. Para eu criar um site era uma semana. Eu não conseguia criar. Eu tinha que pedir para alguém criar um site, demorava uma semana, 10 dias, era caro. Hoje eu tenho uma ideia, eu crio um site em 15 minutos. Então nota que a barreira diminuiu, a desculpa diminuiu. Se eu tenho um negócio, e eu sei que muita gente fala isso, nossa, eu tenho uma ideia. Coloca a ideia no papel. Tira a ideia do papel e executa. Hoje é o momento. Não tem mais desculpa. É a grande oportunidade do século para mim. Não teve outra oportunidade tão grande quanto essa. Os avanços da IA estão reescrevendo o que é possível, os fundamentos da construção de uma grande empresa de B2B permanecem os mesmos e por aí vai. E aí ele fala, ó, dá para vender e ganhar dinheiro colocando software que a gente chama de SaaS para o B2B. E eu tenho ideias de SaaS aqui, eu estou já fazendo para atender o meu mercado e você pode fazer isso no seu mercado. Então o que eu quero dizer aqui é, a gente viu oportunidades boas nas redes sociais. A gente, por exemplo, julga muito o TikTok, né? Nossa, o TikTok, não sei o que, as dancinhas. Só que 95% do TikTok é um povo que se alienou mais, porque ficar o dia todo aqui ó, no celular, vendo dancinha, inclusive passando tela, ó, 2 segundos, pula a tela, pula a tela, pula a tela. Só que teve os 5%, olha lá, que investiu em criar conteúdo. E a partir disso, conseguiu criar um público, conseguiu vender produtos, conseguiu entrar em outras plataformas. E o TikTok foi a alavanca deles para expandir. Por exemplo, a Virgínia. A Virgínia hoje tem muitos produtos, é reconhecida em vários lugares. Ela fazia dancinha no TikTok. Ou seja, foi um começo ali que ela aproveitou. Assim como o Instagram, teve pessoas que aproveitaram o começo. Então, a inteligência artificial está nesse momento. Quem aproveitar este momento para implementar e automatizar a empresa, para se tornar um expert, se tornar um líder desse setor, vai ganhar muito espaço ainda. Este é o grande momento e para mim IA tem muito mais aplicações do que falar de rede social, inclusive. Então vamos lá, tem uma pesquisa que foi feita com 776 profissionais da P&G. Então vamos esclarecer um pouco mais sobre isso. Nos últimos 2 anos aprendemos que a IA pode aumentar a produtividade, todo mundo fala, né? De conhecimentos individuais, desde consultores, advogados, codificadores, programadores. Mas a maior parte do trabalho de conhecimento não é puramente uma atividade individual. Acontece em grupo e equipes. Então, o que acontece se a gente colocar a IA na equipe, não só no indivíduo? As equipes não são apenas coleções de indivíduos, elas fornecem benefícios críticos que os indivíduos sozinhos normalmente não podem, incluindo melhor desempenho, compartilhamento de conhecimento e conexões sociais. Que é aquele negócio de que 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 3. Então a soma ali de 2 indivíduos bons é muito mais do que eles conseguiriam fazer algo se os dois fizessem de forma individual, certo? Então eles querem saber o impacto disso, da inteligência artificial nessas equipes. E aí eles fizeram esse experimento com 776 profissionais da P&G. E aí eles falaram aqui, ó, estamos doidos para compartilhar esse resultado. Então vamos lá. Eles tiveram 2 tipos de profissionais para o experimento, especialistas comerciais e especialistas técnicos de P&D. Então acho que isso é legal a gente entender. Para ver o comercial que está no dia a dia atendendo o cliente e o outro que está ali só desenvolvendo produtos. Então são habilidades diferentes, conhecimentos diferentes. E aí eles colocaram essas equipes para entender esse experimento, né? E aí criaram as equipes de forma aleatória, pegaram os pessoas experientes com mais de 10 anos de trabalho apenas na P&G. E aí metade recebeu o GPT-4, o outro o GPT-4o e a metade não recebeu. Então quer dizer o seguinte, ó, vocês vão trabalhar com a IA e vocês vão trabalhar sem a IA. E aí, pessoal, aconteceu algo absurdo. Ao trabalhar sem IA, as equipes superaram os indivíduos em uma quantidade significativa. Então, é claro, uma equipe que trabalha sem IA vai ser melhor que alguém que trabalha sem IA.
Equipe é mais forte que o indivíduo, e isso ficou claro. Normal. Mas a surpresa veio quando olhamos para os participantes habilitados para IA, então alguém que tinha IA versus um grupo de pessoas que não tinha a IA. Indivíduos que trabalham com IA tiveram um desempenho tão bom quanto equipes sem IA, mostrando uma melhoria em desvio padrão de 0,37. Isso sugere que a IA replicou efetivamente os benefícios de desempenho de ter um colega de equipe humano. Uma pessoa com IA poderia corresponder ao que anteriormente exigia a colaboração de 2 pessoas. Então aqui, a equipe está falando de 2 pessoas. Então quer dizer que, olha só, um time, vou colocar 2 pessoas sem IA, entregaram menos resultado que uma pessoa com IA. Isso aqui é bizarro. Então olha só o que a gente está falando aqui. E aí o time com a IA fica muito mais produtivo. Que para mim esse é o melhor jogo, tá vendo? Então a gente tem hoje pessoas individuais que não usam a IA, vão ficar muito para trás. Eu tô falando isso há um bom tempo já. Vai ficar para trás quem não usa a IA. Time que não usa a IA continua bem, porque trabalha em equipe, então consegue ali juntar as habilidades de cada um, entregar um bom resultado. Mas o indivíduo que ele sabe usar a IA, ele está na frente de 2 pessoas que não sabem usar a IA. E por isso que na EM Banco a gente só contrata hoje pessoas que sabem usar a IA. Por conta disso. E aí você pega equipes, que é o nosso caso aqui, 2 pessoas que sabem de IA, elas vão crescer muito e entregar muito resultado aqui nesse experimento. Então, eles trazem alguns outros experimentos e principalmente o ganho forte com um time que utiliza a IA. Então você tem várias pessoas utilizando a IA, é o melhor resultado de todos. Então eles falam, encontramos um padrão interessante ao olhar para soluções verdadeiramente excepcionais, aquelas classificadas entre os 10% de melhores de qualidade. As equipes que usam IA eram significativamente mais propensas a produzir essas soluções de primeira linha. Ou seja, as melhores soluções foram de equipes utilizando a inteligência artificial, sugerindo que há valor em ter equipes humanas trabalhando em um problema que vai além do valor de trabalhar apenas com a IA. Então, equipes trabalhando com IA, ninguém para. Por isso que coloque IA no seu negócio e faça o seu time utilizar. E aí que, para a gente finalizar essa parte do estudo, que eu acho que é muito legal, limites de especialização desaparecem. Sem IA, vimos o seguinte cenário aqui, ó. Especialistas em P&D propuseram consistentemente soluções tecnicamente orientadas, enquanto especialistas comerciais sugerem ideias focadas no mercado. Normal. Então o P&D vai olhar muito para como a gente melhora isso aqui tecnicamente, como a gente cuida do produto, como a gente olha para a segurança, como a gente entrega e empacota isso. E do outro lado, o comercial está olhando não, focado no mercado, como que eu vou aumentar meu resultado, como vender mais. Nota que são 2 abordagens diferentes. Eles se juntaram para trabalhar em equipes e eles produziram soluções mais equilibradas por essa colaboração multifuncional. Cada um trazendo o seu ponto de vista, ou seja, a equipe vencendo novamente. Mas isso aí foi o que a IA fez muita diferença, porque eu poderia colocar essas equipes juntas, só que sem a IA, e cada um ia trazer o seu ponto de vista, o que já é muito bom. Mas quando coloca a IA, tanto os profissionais de P&D quanto os profissionais comerciais, em equipes ou trabalhando sozinhas, produziram soluções equilibradas que integravam perspectivas técnicas e comerciais. A distinção entre especialistas praticamente desapareceu em condições auxiliadas por IA, como você pode ver no gráfico, vimos um efeito semelhante nas equipes. Então, o que eu quero dizer aqui com a IA, nivela muita coisa. Então, quem sabe utilizar a inteligência artificial no dia a dia, vai conseguir produzir resultados absurdos, e esse que vai ser o novo jogo daqui para frente, tá bom? Vou deixar a pesquisa aqui na descrição, se você quiser ler mais, tem muita coisa bacana que eles trazem nessa pesquisa, mas eu acho que a parte mais importante é entender isso. Hoje, um indivíduo que utiliza a IA, ele ganha de 2 indivíduos que não utilizam a inteligência artificial. O que eu quero trazer para vocês agora é sobre janela de contexto, que eu já falei que as inteligências artificiais, eles perdem a memória. Inclusive no meu Instagram, se você não segue ainda, já siga Fábio Lousada _. Chegamos a 350 mil seguidores, meu muito obrigado para todos vocês. Eu trouxe esse post aqui porque minha IA está esquecendo. E aí nesse post, olha só, eu falo sobre análise de contexto e eu trago aqui alguns exemplos. ChatGPT são 128 mil tokens, o Claude 3, 200 mil tokens, o Gemini 2.5, 1 milhão de tokens. E aí você vai ficar perdido. Rafael, mas como que eu sei o que é 128 mil tokens? Como que eu sei que a minha conversa chegou a tantos tokens? Tem um jeito da gente mensurar
algo que fique muito próximo do ideal. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Vamos supor, eu estou pegando aqui o meu podcast. Então, o podcast ontem teve aqui 33 minutos de áudio, de vídeo. E aí eu fiz uma transcrição dele. Então, peguei aqui o endereço, fiz um transcription. Então, utilize bastante. Eu uso muito isso aqui, ó. YouTube to Transcript, esse site aqui, .com. É fácil, é rápido. Então, eu coloco aqui o link da transcription. Ele já vai fazer para mim rapidinho. E aí vocês vão entender quantos tokens, eu pegar um vídeo de meia hora, quantos tokens ele gera para poder estudar este vídeo. Porque vamos falar, eu quero estudar esse vídeo. Eu faço muito isso. Eu pego um vídeo meu para gerar mais conteúdo em outras redes, eu faço transcription e peço para ele criar resumos, criar carrossel e por aí vai. Vamos lá. Então ele gerou aqui, ó. Eu só venho aqui, copy transcript. E aí, eu vou deixar também o link para vocês. A gente vai entrar no Tokenizer do ChatGPT. E aí eu vou colocar, ó, esse aqui, ó, platform.openai.com/tokenizer. Vou entrar aqui. E aí eu vou colocar o texto, ó. Vou só colar aqui. Colei. Olha só, esse vídeo foi em torno de 6.844 tokens. Então, como eu falei para vocês, o ChatGPT são 128 mil tokens. Então dá para eu trabalhar bem ainda, fazendo perguntas, fazendo resumos, interagindo na conversa, porque ele vai lembrar, ele vai ter essa memória. No Gemini, por exemplo, são 1 milhão de tokens, é muita coisa. E aí, o que eu sugiro vocês fazerem? Vocês vão vir aqui, esse aqui, por exemplo, eu faço para captar notícias. O que tem de tendência aqui? E aí ele vai me trazer todas as tendências para eu poder escolher, para eu poder entender, para eu poder fazer a curadoria de conteúdo para vocês. Aí eu copio tudo, dou um Ctrl+C. Quanto será que eu utilizei de token nessa conversa? Deixa eu deletar isso aqui. Eu vou só colar. Então, olha só. Aquela conversa minha com o ChatGPT que eu mostrei para vocês, perguntando sobre notícias, resumos, me gerou 8.391 tokens. Então, assim, tem uma janela de conversação muito alta. Só que às vezes você colocou um livro completo, ou você já está conversando há mais tempo, há mais dias, e você não sabe se ele está lembrando ou não. Então você pode fazer isso, você copia tudo, a sua conversa, e cola aqui no Tokenizer, que você vai ter noção se ele está começando a esquecer, até para você abrir uma nova janela de conversa, para você conseguir aí sim pegar o melhor da inteligência artificial. E espero que vocês tenham gostado deste episódio. Foi muito conteúdo aqui para vocês. Então falamos de muita coisa de insight para você utilizar no seu negócio, para você utilizar na sua vida. Trouxe aqui uma ferramenta muito legal para vocês não se perderem com a inteligência artificial, não se ferrarem por conta de falta de memória inteligência artificial. E foi o que eu falei, vamos utilizar a inteligência artificial para aumentar a nossa produtividade, para conseguir gerar automações, gerar receita, impactar mais as pessoas. Lembra que eu falei? Um indivíduo com uma inteligência artificial ganha de 2 indivíduos sem inteligência artificial. E para isso, eu acho que já valeu o episódio só por conta desse estudo. Com isso, a gente finaliza o nosso episódio de hoje. Não deixe de se inscrever no canal, curte e compartilha. E te vejo no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.